O mundo, ou isso que nós chamamos de sociedade humana, sociedade global, tornou-se algo tão complicado, tão complexo, que as pessoas não compreendem mais o mundo em que vivem, as pessoas não entendem mais o mundo em que estão se relacionando, vivendo, trabalhando, interagindo. Por isso a vida em sociedade está tão caótica. Como insetos sem rumo, que se chocam, que se colidem uns contra os outros. É isso que virou a vida em sociedade. Justamente a sociedade que poderia e que deveria ser um espaço de aprendizados, de desenvolvimento espiritual, aqui na matéria grosseira, densa, através de suas atividades profissionais, os seres humanos deveriam exercitar o seu espírito, a sua ética, a sua moralidade, os seus valores espirituais, porque estamos aqui para vivermos e atuarmos como seres humanos. Faz parte disso trabalhar, ganhar o seu dinheiro, comprar, vender, trocar, mas tudo dentro de uma certa medida, num equilíbrio que objetive equilibrar espírito e matéria. O problema é que a matéria assumiu para os seres humanos uma projeção tão grande, porque eles se tornaram materialistas, daí a matéria virou o Deus desta humanidade materialista, e daí as pessoas, as sociedades, as nações passaram a brigar, a guerrear por bens materiais, recursos naturais. Isso pode ser observado muito bem ao longo da história da humanidade. Desde milênios vem sendo assim. E ao longo dos séculos foi piorando cada vez mais. E agora estamos aí, praticamente 8 bilhões de pessoas sobre o planeta. Os recursos materiais estão escassos, né? Os recursos naturais estão escassos. As nações estão aí se agrupando, se aglutinando, para que cada grupo possa levar as vantagens que os países que fazem parte dos grupos almejam e desejam. E isso fez com que a sociedade humana, com que o mundo, a sociedade global, se tornasse algo tão complexo, tão complicado. Foram elaboradas teorias tão rebuscadas, mas que no fim das contas não resolvem nada, não explicam nada e aumentam cada vez mais a confusão. Pensemos nas teorias econômicas, pensemos nas teorias que hoje regem o mercado financeiro internacional. Quanta complexidade nisso! Quantos seres humanos dedicam suas vidas a estudar essas teorias, atuando no mercado financeiro, empresarial, a tal ponto de não sobrar nada da sua vida individual. Pessoas assim literalmente se exaurem, se desgastam e um dia partem deste mundo levando o quê? Apenas a sua ganância, a sua vaidade, a sua arrogância, a busca por projeção pessoal e profissional. Não que o ser humano não deva buscar o seu lugar ao sol. Eu sempre falo aqui em meus vídeos que deve-se buscar o equilíbrio. O problema não é a matéria, o problema é o materialismo. O problema não é o dinheiro, ele é um meio de troca, mas é o dinheirismo. Ou seja, o problema é este excesso de mente que soterrou a vida interior, que tornou os seres humanos frios, nocivos, egoístas, vaidosos. Sem esta vida intuitiva, o ser humano se torna uma máquina mental autodestrutiva, alguém perigoso para si próprio e para os seus semelhantes. E quando você está apenas nessa máquina mental, sem a intuição, as coisas vão sendo complexificadas. E por quê? Porque sem essa vida interior, sem a intuição, o ser humano não tem uma visão mais ampla, que transcende a matéria grosseira. Estando apenas no cabeção, o ser humano leva em conta apenas as coisas da matéria grosseira. E daí fica lá se masturbando mentalmente.
complexificando cada vez mais as coisas, e isso gera uma cegueira, porque a visão não está nesta inteligência material que é o cérebro. A verdadeira visão está para além do cérebro, está no espírito. E somente se o espírito estiver desperto é que o ser humano poderá dispor de uma visão mais ampla, que lhe permita compreender a vida na sua totalidade. Hoje, tudo está muito fragmentado, está dividido, as coisas vão se dividindo cada vez mais, as novas teorias vão se chocando com as antigas, isso gera grupalismos, isso gera polarizações, isso gera brigas políticas, isso gera um caos que, por fim, não é mais administrável. E por quê? Porque falta para os seres humanos justamente uma base de sustentação, uma vida interior saudável, para que possam olhar para si próprios e os seus semelhantes e compreender o meio em que estão inseridos. Hoje, quem compreende o meio em que está inserido? Poucas pessoas. As pessoas estão aí como insetos em volta da lâmpada. Existe hoje uma verdadeira confusão estabelecida. As teorias econômicas, o mundo financeiro, esta guerra comercial entre as grandes potências do mundo, onde cada nação quer determinar como as coisas devem ser, sendo que todas estas nações estão erradas, todas essas nações estão afastadas da luz, da verdadeira espiritualidade, do propósito da vida, daquilo que se veio cumprir aqui na Terra. Falta um propósito nobre. O que se busca é apenas a matéria pela matéria, o poder pelo poder, os recursos naturais para angariar novos ganhos, o dinheiro pelo dinheiro. O problema é que tudo, ou praticamente tudo, está apenas na matéria, no ambiente mais raso e superficial. E isso porque as pessoas, sejam os grandes líderes como os simples cidadãos, estão apenas no cabeção, apenas na mente, no intelecto, no raciocínio, na razão. E esta mente cheia de teorias, cheia de opiniões contraditórias, vai tornando tudo cada vez mais incompreensível. E agora estamos aí diante de um colapso global, de uma crise econômica internacional gerada pelo excesso de produção, e daí já não se encontra mais mercados consumidores, e a disputa pelos recursos naturais, e guerras que estão aí se mostrando pelo mundo afora, junto com a crise climática, as polarizações políticas nos países, os indivíduos com depressão, com ansiedade, doenças emocionais, doenças físicas mais externas, mas que são resultantes das enfermidades emocionais. Então, estamos em meio a um redemoinho de falsidades, de mentiras, de enganações, de marketing, propaganda, oportunismo, safadeza, sem vergonhice, um vento sujo e imundo que se levantou a partir da vaidade humana e que está aí moendo tudo. A humanidade está se moendo a si mesma por causa dessa complexificação. Tudo cada vez mais complexo e difícil, e as pessoas já não conseguem mais compreender nada. Os economistas, com suas teorias, no fundo, já não entendem mais nada, estão atirando para todos os lados. O pessoal do mundo religioso, idem. O que os líderes religiosos da nossa época querem, senão domínio, projeção, poder, dinheiro, riqueza, influência? Os filósofos, com suas teorias absurdas, os cientistas apenas aqui no cabeção, no intelecto, olhando para a matéria grosseira mais densa, sem compreender que a matéria grosseira mais densa ela é avivada pela luz espiritual, que se não for a luz espiritual a matéria nada é, ela nem se movimenta, ela nem proporciona
qualidade de vida às criaturas que aqui estão na Terra. Então falta uma visão mais ampla nos diferentes setores da sociedade, na ciência, na filosofia, na religião, na economia, no comércio internacional, na diplomacia, nas simples relações do dia a dia, na vida familiar, no mercado de trabalho. Tudo hoje está tão complicado, tão complexo, porque as pessoas já não sabem o que fazem. Elas simplesmente repetem seus atos, suas ações, pelo simples fato de fazer sem saber o que se faz. A verdade é que a maioria das pessoas faz as coisas sem saber por que o faz. Isso comprova que existe uma perdição. As pessoas caminham ao léu sem a bússola interior, que é a intuição. A intuição é como uma bússola que mostra para o ser humano o caminho, o rumo, a direção, para onde se deve ir. Mas sem essa vida interior, sem a intuição, os seres humanos se tornam insetos perdidos na noite, esvoaçando em torno de falsos fulgores, falsas lâmpadas, falsas iluminações, que são o que o marketing da nossa época, as ideologias, a espiritualidade bagaceira, o mundo financeiro com suas propostas de enriquecimento, tudo isso são falsas luzes, falsas lâmpadas, em torno das quais, de todas essas tochas de vaidades, em torno das quais estes insetos humanos esvoaçam, se derrubando uns aos outros, se mutilando, se matando por nada, por um pouco de papel, chamado de dinheiro, um pouco de influência, um pouco de conforto e comodidades. É a isso que a vida se reduziu. Uma busca vazia por coisas, não que as coisas não possam e não devam ser buscadas, mas as coisas sem a vida interior se tornam alvos mortíferos pelos quais as pessoas se matam para ter as coisas. Isso já desde milênios, mas nos últimos séculos isso vem se acentuando cada vez mais, porque a população sobre o planeta cresce cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais apertadas, cada vez mais recuadas em seus lares, tudo hoje está sem espaço. E nesta vida sem espaço, tudo se torna cada vez pior. Existe cada vez menos espaço para a escoação de produtos, existe cada vez menos espaço para transitar livremente pelas cidades e respirar um ar de qualidade, sem estresse. O trânsito anda cada vez mais sem espaço, o mercado de trabalho cada vez mais sem espaço, na vida em família, aquele que dispõe de lucidez tem cada vez menos espaço. A sociedade vem comprimindo-se a si mesma. A sociedade vem sendo comprimida por ideias absurdas. Pensemos no mundo jurídico, tantas leis, um excesso de leis absurdas, pautadas no politicamente correto, a inversão de valores que alimenta toda essa legislação absurda. São tantas leis que no fim das contas não se faz mais nada, apenas se debate sobre as leis, as pessoas apenas se processam e isso não chega a lugar algum. A complexificação das teorias educacionais, tanto se fala, tanto se escreve sobre crianças, sobre a infância, sobre a adolescência, sobre modelos educacionais, onde estamos chegando a lugar algum, as escolas estão falidas moralmente, eticamente, falta um rumo, um foco. Toda uma complexificação no mundo da tecnologia, tecnologias cada vez mais megalomaníacas, enquanto que o ser humano se torna cada vez menor, pequeno, encolhido, esmagado em sua miserável vida privada ou pública. É isso que a vida em sociedade virou. Um grande charco abafadiço, onde tudo está comprimido. E o mundo está tão complexo, a sociedade humana está tão complexa, a sociedade global está tão complexa, que as pessoas não entendem mais nada. Estão aí perdidas.
E qual será o resultado final disso tudo? O desmoronamento, o colapso. Uma sociedade tão perdida só pode colapsar. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, pode demorar décadas, um século, como alguns poucos anos apenas, porque existe um ressentimento entre as nações, a vontade de guerra, de domínio, de massacrar as nações adversárias. Isso está presente hoje sobre a Terra, apenas camuflado pelos mantos dos direitos humanos e tantas outras podridões calamitosas e solidárias que escondem uma maldade por trás. Então tudo é falso, tudo esse politicamente correto, todas essas ideologias falsárias ou pseudo-conservadoras do outro lado, porque a polarização está em tudo. De um lado o politicamente correto, do outro lado o pseudo-conservadorismo, que na verdade conserva apenas o dinheiro no fim das contas. Então tudo está complexo demais e faz-se necessário um retorno à simplicidade. E quando falo simplicidade, não me refiro à mediocridade. Somente uma vida mais simples é que poderá libertar os seres humanos. Nessa complexificação, tudo vai se tornar cada vez mais difícil e as pessoas vão se perder cada vez mais em meio a tamanha complexidade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!